Olá, tudo bom? Que bom te ver por aqui de novo. Vamos verificar aqui a resolução de mais um exercício? Vamos lá, ó. Diz o enunciado que esse exercício foi cobrado no vestibular da FUVEST e continua assim, ó. O segmento AB é diâmetro da circunferência de equação x² mais y² é igual a 10y. Se A é o ponto 3 e 1, então B é o ponto, quais são as coordenadas do ponto B? Bom, vamos fazer aqui um esboço simples, só para facilitar o entendimento e a explicação do exercício. Ó. Ele diz que A é o ponto 3 e 1. Então, plano cartesiano, 1, 2, 3 para x e 1 para y. Olha lá, está sendo dito que esse é o ponto A. E o ponto A é uma extremidade do diâmetro. Ó. O segmento AB é diâmetro. Então, de A até B vai ser o diâmetro de uma circunferência. Bom, dito isso, ele diz que esse ponto A é um extremo, né? Uma extremidade do diâmetro dessa circunferência aqui. Ó. E a circunferência tem a equação x² mais y² igual a 10y. Primeiro passo, vamos tentar encontrar o centro dessa circunferência. A circunferência, ela tem a equação do seu formato reduzido dessa forma aqui, ó. X menos A ao quadrado, que soma com y menos B também ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Vamos separar aqui as alternativas, ó. Esse é o formato de uma equação reduzida de circunferência. Se nós deixarmos essa equação que foi dada nesse formato, dá para encontrarmos o centro da circunferência. O centro da circunferência são esses valores aqui, ó, de A e de B, né? Essas são as coordenadas. Então vamos pegar a equação dada e trazer para esse formato reduzido. Olha só, primeiro passo, vamos passar para cá quem tem y também. Então fica x² mais y². Esse é positivo, no atalho vem negativo e lá não sobrou ninguém, né? Então é igual a zero. Esse formato que iguala a equação a zero é o formato geral, né? Esse é o formato geral e esse é o formato reduzido. Então, para que essa equação no formato geral se transforme numa equação reduzida, alguns passos são necessários. Vamos lá, ó. X² só tem x, né? X só tem 1, que é o quadrado, então é só mantê-lo. Agora, o y nós temos dois valores, ó. Então eu tenho o y² menos 10y. E para trazer para o formato geral, vamos acrescentar aqui um outro valor, que vou te mostrar já já qual é. Isso é igual a zero, tá legal? Olha só. Você percebe que aqui nós temos um parênteses, ó, elevado ao quadrado, um produto notável? Então, desses dois termos de y, nós vamos fazer aparecer um terceiro, para que isso aqui se transforme num trinômio do quadrado perfeito. Essa parte aqui da equação, ó, esse trecho, vai virar um trinômio do quadrado perfeito. Para que isso aconteça, nós vamos fazer o complemento de quadrados. Vamos complementar aqui, ó, com um quadrado. Agora, qual quadrado é esse? Nós vamos pegar o coeficiente de y, que é 10, e tirar a metade dele. Ó. A metade de 10 é 5. E elevar ao quadrado. 5 ao quadrado, olha lá, 25. Nós complementamos com 25. 25, que é o quadrado de 5. Então, chama-se complemento de quadrados. Tá legal? Eu vou apagar essa parte para ficar mais organizada aqui. Ó. Se você não entendeu, né? Como chegamos a esse 25, só voltar um pouquinho o vídeo. Agora, nós temos um trinômio, ó, 1, 2, 3. Três termos aqui, ó. Um trinômio do quadrado perfeito. E o trinômio do quadrado perfeito, você pode resolvê-lo se você extrair a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do último termo, né? São os dois extremos. O x está sozinho, ele vai permanecer, olha lá, x² mais. Agora, esse trinômio vai dar um valor dentro do parênteses, ó. A raiz quadrada de y², o índice é 2, expoente 2, dá para a gente cancelar, né?
uma técnica de radiciação, e aí sobra só o y aqui, ó. Esse sinal de menos continua, a raiz quadrada de 25, 5, e esse é ao quadrado. Bem tranquilo, né? Bom, do outro lado, não pode esquecer do seguinte, hein? Olha só, aqui trata-se de uma equação. Se nós acrescentamos 25 desse lado, nesse membro, eu sou obrigado a acrescentar 25 no outro membro, do outro lado da equação, para que ela fique em equilíbrio. Aqui tinham os valores que era igual a zero. Se eu acrescentei 25 desse lado, eu sou obrigado a acrescentar 25 do outro, né? Então, 0 mais 25 vai dar 25. Olha só, esse formato já é parecido com esse, ó. Você percebe, ó, x menos 5, ó, y menos 5, y menos b. Então aqui já dá para achar o valor de b. Olha só. Bom, o centro da circunferência, ele é dado pelas coordenadas a e b, ok? Nesse caso, ó, o centro da circunferência, coordenada a, tá vendo, ó, é o valor que está junto a x. Junto a x não tem ninguém, ó. Então, o a, que é o primeiro, vale 0. E o b é o valor que está junto a y na equação reduzida. Olha lá, e junto a y, quem está é o 5, ó. Ok? Então, é 0 e 5, o centro dessa circunferência. Bom, encontramos o centro. Agora, o que nós precisamos fazer? Se o centro da circunferência está em 0 e 5, indica o seguinte, ó, é 0 para x, 5 para y. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. Esse daqui é o ponto C, que é o centro da circunferência. Tá legal? Não podemos esquecer de que esse daqui é um diâmetro, né? Ó, tá vendo? Ó? De que esse daqui é um raio da circunferência. Olha só. Né? Se esse é o centro, esse daqui é um raio. Vamos fazer a circunferência. Vamos esboçar. Se eu sei que esse é um extremo da circunferência e que esse daqui é o centro dela, se nós fizermos isso, olha só, nós vamos encontrar a circunferência inteira, o esboço dela. Olha lá, ó. Ela vai ser, o esboço vai ser mais ou menos assim, ó. O esboço dessa circunferência, tá vendo? Ó? Que foi dado aí nesse exercício da FUVEST, ó. Deu pra gente encontrar a circunferência. Tá aí, né? Encontramos a circunferência. Eu tinha uma extremidade, encontramos o centro, então montamos a circunferência. Lembrando, ó, de que esse daqui é uma extremidade do diâmetro. Então, se nós passarmos aqui pelo centro, lá do outro lado, ó, estará o ponto B, ó, que é a outra extremidade aí do diâmetro. Esse é o ponto A e esse é o ponto B. Agora, qual é o nosso objetivo aqui, ó? O nosso objetivo é, ó, o segmento AB, que vai de A até B, é diâmetro da circunferência, é o diâmetro, passa aqui pelo centro da circunferência de equação, que já vimos aqui. Se A é o ponto 3 e 1, A aqui, ó, é o ponto 3 e 1, então B é o ponto. Nosso objetivo é encontrar aqui, ó, as coordenadas desse ponto B, né? Então B precisamos encontrar isso. O ponto C, nós já achamos as coordenadas, ó. É 0 para x e 5 para y. 0 para x e 5 para y. Tá aí. Agora fica fácil descobrir as coordenadas do ponto B aqui, não é? Porque você tem um segmento de reta, tem uma extremidade, as coordenadas, tem aqui o ponto médio. Então, através do ponto médio, dá para descobrirmos a outra extremidade dessa semirreta. Olha só, vamos fazer aqui uma organização. Para encontrarmos o ponto médio de uma reta, é necessário nós encontrarmos o x médio e o y médio. Tá legal? Para encontrarmos o x médio, o que é que nós vamos precisar? Dos dois valores de x. Então, para encontrar o x do meio, eu tenho que pegar o valor de x no ponto A e o valor de x no ponto B, que eu não sei qual é. Então, ó, eu vou chamar assim, ó, o x no ponto A mais o valor de x no ponto B e dividir por 2.
Essa é a equação que dá o x médio. No nosso caso, o x médio já tem, olha aqui o ponto do meio, o ponto médio. O x médio vale 0. Então aqui, ó, fica que 0 é igual o valor de x no ponto A. X no ponto A vale 3, mais o valor de x no ponto B. X no ponto B nós não sabemos. Então, o valor de x no ponto B, vamos deixar como x no ponto B. Tudo isso dividido por 2. Olha só, dessa equação, ó, só tem o xb como incógnita. Então, resolvendo, vamos encontrar o valor do xb. Na sequência aqui, ó, vamos trazer para cá, ó, esse 2 que está aqui dividindo, no atalho pode passar multiplicando. Então ele fica assim, ó, 3 mais o xb, vamos só inverter os lados. 3 mais o xb é igual a quem? 2 vezes 0 vai dar 0. Consequência disso, ó, é que o valor de x no ponto B, isolando ele, é igual. 3 está positivo, passa negativo. Tranquilo, né? Então aqui, ó, nós descobrimos que aqui embaixo, nesse ponto B, ó, o valor de x, ó, vamos fazer aqui só um esboço, para o vídeo não ficar muito extenso, né? Aqui o x vale menos 3. Aqui que nós encontramos o valor x, ó, do ponto B vale menos 3. Tá legal? Então B é o ponto menos 3 e 9? Pode ser. Ó, o B está lá em cima. Ó. Menos 3 e um valor lá em cima. 3 não, 0 não. Menos 3 e 1, dificilmente. Menos 3 e 1 teria que dar aqui, não é? E o ponto B está lá em cima. 1 e 3 também não. 1 não dá, porque 1 seria do lado de cá o valor de x. Conclusão, já dá para a gente matar que a alternativa A é a alternativa correta. Ponto B vale menos 3 e certamente aqui deve estar valendo 9. Não é verdade? Encontramos o exercício, resolvemos o exercício. Se você quiser tirar dúvida, vamos calcular isso. Ó. Vamos calcular esse valor aqui, que é o valor de y, né? Então fica assim, ó. Para calcularmos o y médio, é igual pegar o valor de y no ponto A mais o valor de y no ponto B e dividir isso por 2, não é verdade? O valor do y médio, aqui é o meio, é o ponto médio. O y vale 5. Vamos trocar aqui por 5. O valor de y no ponto A está aqui, y vale 1. Mais o valor de y no ponto B, que nós não sabemos, e vamos dividir por 2. Olha lá, dessa equação sai o YB, que deve dar 9, né? Bom, esse 2 que está dividindo aqui, num atalho pode passar multiplicando. Então vai ficar assim, ó, 10 é igual a 1 mais o valor de y no ponto B, né? Olha só, se eu quero saber o valor de y no ponto B, vamos passar um para o outro membro. Aqui tem o 10 positivo, olha lá. Esse 1 que é positivo, num atalho, ele vem negativo, e do lado de lá só fica o valor de y no ponto B. Na sequência, ó, podemos dizer que o valor de y no ponto B é igual a 10 menos 1, 9. Aí, exercício resolvido. Esse ponto B tem coordenadas, ó, menos 3 para x e 9 para y. E essa aí é a circunferência dada no exercício. Tranquilo, né? A alternativa A é a resposta certa. Querido, esse daí está resolvido. Se teve alguma dificuldade, volta ao vídeo, faça o exercício, refaça se necessário, até você entender o bem. Um grande abraço, até mais.